Boa tarde. É, estamos mais uma tarde aqui, mais uma quarta-feira, para a gente dar continuidade ao nosso projeto Vozes da Biblioteca, né? Uma proposta que a gente tem da Biblioteca Escolar Comunitária, aqui de Planaltina, de conversarmos, né, com pessoas ligadas à educação, à cultura, para que a gente possa ir ampliando, né, as nossas conversas, mesmo que distante, nesse período de distanciamento social, de isolamento, de portas fechadas das bibliotecas, né, dos espaços físicos. Né, e hoje nós vamos receber a nossa convidada de honra hoje, é a Ana Flávia Magalhães Pinto. Mas para começarmos, né, a professora Tessia, que atua na Biblioteca Comunitária de Planaltina, vai dizer uma boa tarde para nós. Tessia, com você, minha amiga. Tessia, seu microfone. Tessia, isso. Deu certo agora? Agora sim. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Obrigada, nosso querido e amado aí chefe, né? Nosso professor Bento. E boa tarde a nossa esperada Ana Flávia, né? Você foi muito celebrada, Ana Flávia, por nós, tá? Para a sua participação. Boa tarde, nossa querida oficial aí, apresentadora das lives, né, da nossa live, da nossa biblioteca, nossa porta-voz, nossa embaixatriz, professora Elvia. Então, separei um poema aqui chamado Negra, é de Clayton de Paula. Ele é um pensador, né? E o que esse poema está falando? Ela é pop, ela é rock, ela é funk, ela é samba, ela não se define. Porque quem se define se limita. E não há limites para ela. Ela descobriu sua essência, sua verdade, sua liberdade. Ela não precisa provar nada a ninguém. Não é cabelo duro, é cabelo crespo, natural. Ela é assim, riso fácil, brilho no rosto, e aquele jeito, onde ela chega. Ela é negra, e é desse jeito que ela reluz. Ela é Ana Flávia. Uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigada, Tessia. Né? A gente não podia ter um poema mais apropriado para a nossa tarde, né? Um poema mais que mais condiza com a nossa convidada de hoje, né? Muito obrigada, Tessia, pela sua participação aqui na nossa tarde, né? Você sabe que é uma alegria, estou morrendo de saudade dos nossos bate-papos presenciais, mas a gente vai dar conta, né? Logo, logo isso tudo vai passar. Nós vamos poder, de novo, reabrir as portas da biblioteca. Obrigada, Tessia. Obrigada. Então, vamos nós aqui. Professor Bento, diga seu boa tarde para nós. Né? Liga o microfone, Bento. A gente vai aprendendo aqui. Vai aprendendo. Boa tarde, Elber, boa tarde, Ana Flávia, boa tarde a todo mundo, pessoal que está em casa, pessoal que está aí acompanhando a gente pelas redes sociais. Eu queria, assim, dizer o quanto é importante para a gente, quanto a gente fica feliz com essa ação que a biblioteca está realizando, porque a gente consegue aproximar, embora a biblioteca esteja de portas fechadas, em função de tudo que a gente está vivendo, mas a gente consegue chegar até as pessoas, levar essa mensagem, que também está nos livros, né, mas que está nas pessoas. E hoje, essa oportunidade de você trazer a Ana Flávia é de suma importância, porque a gente precisa muito estar ouvindo as pessoas que têm lugar de fala e que a gente se identifica e que a gente observa a qualidade do que tem para nos dizer, né?
que também é escritora e que a gente conhece o trabalho. Então, assim, é um prazer imenso estar aqui hoje para poder acompanhar essa live com a Ana Flávia, com a equipe da biblioteca. Então, já peço a todos aí que já estiverem com a gente, mandem o link, espalhem, porque essa mensagem precisa chegar a muita gente. E é um prazer imenso. Bem-vinda, Ana Flávia. Elbe, obrigado mais uma vez. Obrigada, Bento, né, coordenador da Regional de Ensino, né, só lembrando, né, Ana Flávia, que a Biblioteca Escolar Comunitária de Planaltina, ela é diretamente vinculada à coordenação, ao gabinete da Coordenação Regional de Ensino. Então, nós somos diretamente vinculados à chefia da regional, né, do professor Bento, e quando nós propusemos essa atividade, o professor Bento nos foi muito receptivo, né, e disse que nós estávamos livres, né, à vontade para desenvolver na biblioteca o trabalho que nós julgássemos necessário para fazer com que a leitura se ampliasse na nossa comunidade escolar e na nossa comunidade como um todo. Mas agora, Ana Flávia, vamos ao objetivo dessa tarde, né, que é conversar com você. Eu já quero dizer que você nos trouxe aí, eu queria convidar todos que estão aí na nossa página no Facebook, mandar o seu oi para a gente ir identificando quem está nos acompanhando, o professor Alexandre Magno, né, Alexandre Magno Brito, nosso amigo, né, sei que posso dizer assim, né, já está aqui nos acompanhando também. Alexandre, é uma grande alegria ter você aqui conosco, e não se preocupe, Alexandre, o seu dia de vir falar conosco aqui na live da biblioteca, na Vozes da Biblioteca, está chegando, viu? Tem algo especial guardado para você, não se preocupe, né? Vamos lá, Ana Flávia, se apresenta, Ana Flávia, para nós. Quem é Ana Flávia Magalhães Pinto? Antes de fazer isso, eu gostaria de dar boa tarde a todas, todos e todes, né? Pessoas que estão vendo agora e que podem ver futuramente, né? Queria agradecer imensamente o convite feito por você, Elbia, para participar desse projeto, Vozes da Biblioteca, a biblioteca setorial, que a gente chamava, né, biblioteca setorial, nos nossos tempos de educação básica, como estudantes, que foi caminho, né, eu passei por aí infinitas vezes, né, nesse trajeto, então é uma alegria estar aqui hoje, agradeço muitíssimo, fiquei muito emocionada com a escolha da professora Tessia Souza, do poema, né, um poema que diz de tantas mulheres negras, né, tantas professoras negras e alunas negras, né, essas mulheres que fazem a vida de Planaltina também acontecer e que nem sempre são lembradas. E a alegria também de estar junto com o Bento, né, o Bento Reis, hoje coordenador da regional de Planaltina, mas que a gente se conheceu bem nessas andanças, né, nesses percursos da nossa vida escolar, em que nós vivemos a experiência lá de participar de um grupo de estudantes identificados com altas habilidades, que acontecia ali no Centrão, e depois na Escola 2, né, enfim, é uma experiência muito bacana perceber que crianças que foram valorizadas, né, reconhecidas e valorizadas nesses espaços da escola pública, seguem atuando em defesa da educação pública gratuita e de qualidade, muito bom. E aí a gente já vai contando um pouco da história, né? Bom, eu nasci
e me criei bem pertinho da Biblioteca Setorial, aí na Vila Buritis, perto da feira, perto de tudo aquilo que faz eu amar essa cidade, né? Hoje chamar a Planaltina de meu lugar, né? Até tentei arriscar sair de Planaltina algumas vezes, mas é aquilo. Você pode sair de Planaltina, mas Planaltina não sai de você. E a gente está... já morei em outras cidades, mas, enfim, Planaltina me tem por amor e pelos encantos que eu falo. Planaltina pode não ter várias coisas, mas ela tem o principal. Ela tem gente. E as melhores pessoas que eu conheci até hoje, elas estão em Planaltina, né? Grande parte dessas melhores pessoas que eu tenho na vida até hoje. Bom, eu então nasci, e eu posso, em resumo, dizer que a minha trajetória, em termos de formação escolar e acadêmica, ela é resultado daquilo que a escola pública pode, de fato, fazer, né? Eu estudei na educação infantil, eu cheguei a ir para o Centrão, né? Fiz jardim no Centrão, depois eu fui, aos 6 anos de idade, para a paroquial, né? Da paroquial, eu, então, fui para o Centrinho, a escola mais querida, sem desrespeitar nenhuma das outras, mas a minha paixão em Planaltina se chama Centro de Ensino Fundamental 01, o famoso Centrinho. Escola em que, a despeito de todos os desafios, é uma escola de professores e professoras comprometidos com essa educação. E eu vejo isso, via isso antes de estudar lá, né, ainda pequena, vi isso ao estudar lá, saí e ainda vejo esse espírito de compromisso naquela escola. E de lá, então, foi quando eu comecei a transitar por outros lugares. Eu fui para o Centro Educacional da Zanorte, né, o CEAM, né, e do CEAM, então, é que eu começo, então, a caminhar pelo ensino superior, né, minha primeira graduação foi no CEUB, né, eu fiz História, e durante esse tempo todo eu alimentava um desafio de sonhar em estudar na UNB, né? E era um tempo em que a gente ainda não tinha as políticas de ação afirmativa, e eu gostaria, e a princípio eu queria fazer o curso de comunicação no momento em que também as vagas, né, eram bem menores do que são hoje, né? E o fato é que eu fiz 7 vestibulares até que eu entrei na UNB para o curso de letras. E eu entrei no curso de letras já saindo do curso de jornalismo no CEUB, me formando já, e em seguida eu entro no mestrado em História, né, na UNB, depois concluo esse mestrado em História em 2006, vou, então, tentar outros lugares, aquela coisa, aquelas tentativas de sair de Planaltina, mas Planaltina não sai da gente. Eu fui para a Bahia, iniciei um doutorado na Bahia, no Centro de Estudos Afroasiáticos, no CEAL, né, era um doutorado multidisciplinar, mas eu acabo interrompendo esse porque eu tento novamente a seleção na Unicamp, passo e vou para a Unicamp em 2009. E lá eu concluo o doutorado, onde também eu concluí um pós-doutorado. Eu concluo o doutorado em 2014 e retorno à Unicamp em 2015,
e ali fico até 2017, início de 2017, fazendo um pós-doutorado, e em 2017 eu, então, faço um concurso na Universidade de Brasília, e então consigo retornar para o Distrito Federal, e então me localizo aqui, né? E aí é uma conquista bastante válida, porque é um momento em que eu tenho a certeza de que eu posso estar próximo das minhas duas famílias. A minha família consanguínea, né, que segue morando aí, no mesmo lugar em que eu nasci e me criei, né, e onde eu moro, agora eu falo que eu tenho dupla moradia, uma estratégica para passar um tempo trabalhando e outra que eu passo outra metade da semana trabalhando, mas aí nesse mesmo lugarzinho, e também a minha família religiosa, né? Porque nesse processo também eu reencontrei parte das minhas origens ancestrais, né, das minhas raízes ancestrais, no Ilhéu de Axel Poinle, é uma casa de candomblé na São Queto, que está sob a liderança do Babalorixá Aurélio Lopes de Odé, que hoje comemora seu aniversário. Eu queria, então, saudar meu querido pai Aurélio pela sua vida, pelo seu exemplo, que também é autor de livros, ainda não sendo planaltinense de nascimento, é um planaltinense de coração, já passou a maior parte da vida morando em Planaltina. E então eu chego na Universidade de Brasília, né? Estou na Universidade de Brasília desde 2018, quando eu tomo posse, né? E lá eu dou continuidade às minhas pesquisas, que a gente vai falar aqui um pouco, né? E também tenho atuado na área de teoria e metodologia de ensino de história. Eu acho que essa oportunidade de dialogar com o espaço da biblioteca é muito caro, justamente porque eu tenho desenvolvido um projeto com os alunos justamente de aproveitar os espaços da biblioteca para que a gente desenvolva atividades de evidenciar a importância da biblioteca como um espaço de promoção de letramento histórico, né, e desenvolvimento de habilidades de análise historiográficas, ou seja, é um espaço tão legítimo para falar de história quanto a sala de aula, né, algo que, inclusive, amplia as potencialidades que a gente encontra nos livros didáticos e até permite que a gente supere eventuais limitações desse próprio material que a gente tem. Que maravilha, Ana. Eu acho que nesse processo todo, né, que você descreveu para nós da sua formação, e Bento falou na fala dele, né, ressaltou isso na fala dele, de boas-vindas, é essa coisa do espaço de fala, do lugar de fala, né, que é tão importante, né? A gente conversava um pouco antes de entrar aqui na live, né, as características da nossa cidade, né? Uma cidade majoritariamente negra, né, e que a gente precisa, né, buscar e compreender, né, esse espaço e valorizar essas representatividades que nós temos, né? O ano passado eu li, antes de a gente entrar efetivamente nas suas pesquisas, né, que são extremamente importantes, mas que eu acho que para essa coisa da representatividade nos fala muito, né? A UNB, que é uma das principais universidades do país, né, a universidade almejada por muitos, né, por, vamos dizer, praticamente todos os brasilienses, né, e muitos brasileiros, né. No ano passado, em dezembro, eu li uma reportagem que você foi a primeira professora negra, né, do Departamento de Histórias da UNB, né, do Departamento de História. Então, o que isso representa, né, para a Universidade do porte da UNB, para
para a nossa cidade, né, que temos um polo da UNB, o que isso representa para a juventude das escolas públicas, né, nós temos uma pessoa de Planaltina, uma mulher, né, sendo a primeira professora negra do Departamento de História da UNB. Olha, do mesmo jeito que eu falei que a minha trajetória é resultado da escola pública, eu também preciso dizer que outros sujeitos sociais coletivos também são responsáveis pela minha trajetória. Eu não poderia esquecer de mencionar o movimento negro e o movimento de mulheres negras, né? Justamente porque, nascida e criada numa cidade majoritariamente negra, era curioso que, ao longo de toda a minha história, as representações de respeitabilidade, das imagens que se reproduziam sobre Planaltina, não era, as imagens positivas, não, elas não eram construídas com pessoas parecidas comigo, muito pelo contrário, né? Ainda que a gente encontrasse gente negra pelas ruas, na sala de aula, em alguma medida, até em maior proporção, como professoras do que em outros lugares, né? A imagem que se queria veicular sobre Planaltina não era a gente, né? Exceto quando se falava em os problemas da cidade, né? E o movimento negro, justamente, veio me fortalecer, me instrumentalizar a ler os significados de tudo isso, né? Havia uma dinâmica que naturalizava a exclusão, que naturalizava esses não lugares positivos para pessoas negras e que isso precisava ser questionado. Ao fazer isso, o movimento negro também me chama a atenção para que o fato de que experiências de sucesso de pessoas negras, ou seja, desses sujeitos indesejáveis, elas não podem ser lidas como a demonstração de que as interdições não existem. Elas precisam ser percebidas como resultado de um esforço coletivo de romper essas barreiras cruéis, barreiras que nem sequer, muitas vezes, são vistas como barreiras, né? E aí, nesse sentido, quando a gente pensa nessa condição de a única professora negra do departamento de História no momento, a gente precisa, que é preciso lembrar o seguinte, eu sou a primeira mulher negra do departamento de História. Eu chego lá e encontro um outro professor negro, que é o Marco Aurélio, né? O Marco Aurélio, ele trabalha com História Moderna, né? É alguém que não desenvolve pesquisas voltadas à história da população negra, mas isso não faz dele alguém indiferente a tudo isso, né? Mas também não é uma presença que traz consigo também essas reflexões mais abertas sobre a pesquisa historiográfica sobre populações negras, seja no Brasil, no continente americano ou americano, só para dizer que a gente precisa estudar uma mulher chamada Lélia Gonzalez, né, que formula o conceito de americanidade, que inclusive ajuda a pensar ações articuladas de história, geografia, língua portuguesa, enfim, a gente pode trabalhar junto, pensando a partir de Lélia Gonzalez, mas, enfim, ele não faz isso, é uma marca do meu trabalho, justamente por essa minha trajetória com o movimento negro, né? E a minha presença, então, e a presença de Marco Aurélio como minorias quantitativas nesse departamento, ao mesmo tempo que é um sinônimo de uma vitória, né, de uma coletividade secularmente silenciada, ela também é um grande desafio para a própria Universidade de Brasília. Porque como alguém que
Eu fiz parte do coletivo Enegrecer, né, o coletivo negro no Distrito Federal e em torno, que nasce na UNB, que lutou pelo sistema de cotas, que lutou pelas políticas de permanência para estudantes negros, africanos e brasileiros, indígenas, enfim, né? É importante que a gente reflita que desmontar essa estrutura que é o racismo no Brasil não é simples, né? Não é a presença limitada, né, de um ou outro professor num departamento de 42, né, de mais de 40 pessoas, que resolve o problema, né? E que isso não se restringe ao departamento de História, né? É um problema que afeta toda a Universidade de Brasília e todas as universidades do Brasil ainda, né? Então, nesse sentido, é importante que a gente avalie que quando a gente reivindica essa questão da representatividade, é justamente porque é preciso desnaturalizar esses lugares de prestígio como espaço para pessoas brancas, tidas como brancas, né? E que, portanto, nós, negros ou não brancos, seríamos alienígenas coadjuvantes obrigatórios desses lugares. Então, é isso, assim, não é uma experiência fácil, mas como eu disse naquela ocasião, por mais que eu esteja em minoria, eu não me sinto só, porque a própria possibilidade de sonhar em estar naquele lugar foi despertada por uma coletividade que me fez não desistir, né? E que me ajudou a chegar lá também. Já quero adiantar que nós conversaríamos aqui uma tarde inteira, tá, Ana Flávia? Eu quero só dizer. Não, eu quero, sim, agradecer aqui as pessoas que se identificaram aí no nosso chat, né? No nosso espaço a Érica Teodora, né, seus fãs e suas fãs estão todas aqui, viu, Ana Flávia? A Érica Teodora, a Andréia, que é professora lá do Estela dos Querubins, né? A Lucimar Felisberto, né? E dizer as pessoas que estão aí no chat, todos os que estão aí no chat, não só os que se identificaram aqui, né? Que se você quiser fazer alguma pergunta para Ana Flávia, escreve aí no chat que a gente tenta, dentro da possibilidade, fazer com que ela responda, né? A Suzana, a Amélia, né? Sejam todos muito bem-vindas, né? E bem-vindos a essa tarde de conversa aqui no espaço da Biblioteca Escolar Comunitária de Planaltina. Né, Ana Flávia, você faz parte de alguns coletivos, né? Eu estava pesquisando sua vida, né? E a gente sai, quando a gente vai convidar uma pessoa, a gente sai bisbilhotando a vida da pessoa. Né, eu estava pesquisando sua vida, né? E você faz parte de alguns coletivos importantes, né? Para esse diálogo da pesquisa, né? E aí você faz parte de um coletivo de história, de pesquisa, né, de pesquisadores, coordena um desses coletivos aqui na região centro-oeste, né? Faz parte do coletivo de historiadores e historiadoras negras, né? Fala um pouco desses coletivos para nós, fala um pouco dessas experiências, né? Da importância dessas pessoas na sua formação e agora na sua trajetória como historiadora, né? Para que a gente vá conversando, né? E já dizer que vamos sentar e conversar sobre esse resgate de Lélia Gonzalez. Eu sou geógrafa de formação, né? Historiadora de paixão, né? E tenho, assim, eu sempre digo isso, né? Tenho o prazer, eu tenho a honra de, quando eu entrei na Secretaria de Educação, nos meus primeiros anos, ter trabalhado também no Centrinho. Eu já trabalhei no Centrinho nas minhas idas e vindas para a sala de aula e para os espaços de coordenação intermediária.
eu trabalhei no Centrinho. E quando eu trabalhei no Centrinho, a primeira vez, né, sua mãe era professora do Centrinho, né, a sua mãe ainda não estava aposentada, né, foi a minha primeira experiência do Centrinho lá em 98, 99, né, e eu tive o prazer de dividir a sala dos professores com sua mãe, né, e a gente foi estabelecendo alguns laços aí ao longo da história, né. Então, fala um pouco desses coletivos, fala um pouco dessa experiência, né? O que são, né? O que é essa rede de historiadores e historiadoras negras, né? O que é esse coletivo que você coordena aqui no Centro-Oeste, né? De pesquisadores, para que a gente possa conhecer um pouco mais da sua trajetória como historiadora, como professora da UNB. Sim. Bom, vamos lá, vou tentar ser o mais sintética possível. Existe, desde 2012, dentro da Associação Nacional de História, o GT Emancipações e Pós-Abolição. Esse GT, ele funciona já nos seus primeiros momentos, né, já no seu momento de formação, orientado por 3 preocupações bem marcantes. Pensar essas histórias, essas experiências das populações negras no processo de acesso e defesa da liberdade durante o período escravista e após o fim da escravidão, né, no Brasil, pensando também numa escala transnacional, pensando estudos que envolvam outros países, pensando esse mundo atlântico e para além desse mundo atlântico, e também o ensino de história, né? Esse ensino de história que, portanto, está orientado para essa agenda nacional que foi reforçada desde a alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, por meio da Lei 10.639 e 11.645, que instituíram, em 2003 e 2008, o ensino de História e Cultura africana, afro-brasileira e indígena, né? E aí, nesse sentido, eu fui coordenadora entre 2017 e 2019, a coordenadora nacional, e agora eu atuo como uma das coordenadoras da Regional Centro-Oeste desse mesmo GT, justamente porque existe uma deficiência de reconhecimento em nível nacional dessas experiências de populações negras aqui na região Centro-Oeste, né? A gente pode falar um pouco mais sobre isso ali mais à frente, mas isso é uma dificuldade de, inclusive, perceber isso que você falou. Planaltina é uma cidade que tem muita gente negra, é majoritariamente negra, é uma cidade que agora, no mês de agosto, né, no 19 de agosto, completa 160 anos, e que, portanto, remete ao século XIX, né? Mas que também, enfim, é uma cidade expressão desse século XX, século XXI, né? E junto com tudo isso que está em volta, traz uma série, reúne uma série de experiências que precisam ser percebidas, não só porque atualmente nós localizamos a capital do Brasil, mas também pelas próprias dinâmicas, pelos fluxos, etc. Então, é importante que a gente trabalhe para esse reconhecimento das experiências negras no DF, em Goiás, no Mato Grosso do Sul, né, de modo a evidenciar a relevância dessas nossas trajetórias aqui. Nessa mesma chave, eu participo também da rede de historiadoras negras e historiadores negros, que teve sua origem ali numa despretensiosa foto, justamente no encontro da AMPU em 2015, e que esse ano a gente chega aos 5 anos de idade, com uma experiência de reconhecimento, né, mútuo em nível nacional, né, dessa atuação de historiadores e historiadoras nascidos no Brasil, por enquanto, né, mas que não necessariamente
atuam aqui, e que, então, têm feito essa autoidentificação, né, e criado uma rede de solidariedade e apoio, e também de promover a visibilidade da produção acadêmica, das pesquisas desses historiadores e historiadoras pelo mundo. A gente tem um perfil, né, no Instagram, historiadores negros, só que no lugar, para a gente tentar questionar essa marcação de gênero, no lugar de historiadores, a gente colocou X, e negros no lugar de O, a gente também colocou X. Obviamente, a gente reconhece que isso gera uma outra limitação, que é a acessibilidade para pessoas cegas, que os leitores não conseguem pronunciar essa palavra, por enquanto, que a gente também precisa reivindicar essas habilidades nos leitores, mas a gente reconhece, obviamente, a gente tem que reconhecer os limites. E o fato é que esses dois lugares têm permitido que a gente reflita em diferentes frentes e com uma variedade de pesquisadores, negros e não negros, né, sobre os caminhos de uma escrita da história antirracista e antissexista, sobretudo. Extremamente importante, né, essa fala da história antissexista, né, porque essa questão do sexismo, ela está em todos os ambientes, né, e aí a gente precisa disputá-la, né, visibilizá-la em todos os momentos para que a gente mantenha viva, né, esse nosso objetivo de uma sociedade equânime, uma sociedade onde respeite todas as especificidades dos seres humanos, né? Então, Érica perguntou, e aí é uma deficiência que nós temos na nossa formação enquanto professores, né? E aí a gente percebe muito isso na Secretaria de Educação, né? A gente que acompanha de perto o processo formativo aqui da Secretaria de Educação, de discutir, né, a formação, de discutir literatura negra infanto-juvenil. Né? A Érica perguntou, Ana, você conhece algum curso de literatura negra infanto-juvenil? Né? Se você conhece, dá uma dica aí para nós, porque, assim, via de regra, os colegas nos perguntam, né, como a gente fazer para trabalhar e quebrar essa barreira na educação infantil, nas séries iniciais, da literatura negra, né, de como discutir isso nas séries iniciais. Então, se você conhece algum curso, dá uma dica para nós. Sim, bom, a gente, um curso específico seria arriscado, tá? Uhum. Mas existem experiências que eu gostaria de destacar, sobretudo porque aquilo que eu chamo de letramento histórico, ele tem a ver com algo que acontece já nas séries iniciais, que é essa dinâmica, tanto é que está reconhecido na BNCC, né? Esse letramento histórico que permite com que o indivíduo se localize no tempo e no espaço, né? E localize também as outras pessoas com quem convive nesse mesmo tempo e espaço, e pensar passado, presente, projetar futuros. Isso depende muito desse trabalho que professoras como a Érica desenvolvem, né? E aí, nesse sentido, Érica, a literatura é uma porta de entrada, como você, obviamente, você sabe disso muito melhor do que eu, que é a principal porta de acesso para essa reeducação das relações étnico-raciais que tem sido solicitada pela Lei 10.639. E aí tem projetos como o da Mafuane, que é o Chaveiroeiro, que está lá no Instagram, que ela tem feito lives a esse respeito, que o foco dela, né, justamente trabalhar com essas outras imagens a partir da contação de história. Eles têm também um grupo chamado AIO, né, que é um coletivo, né? Existe também o trabalho da Sinara Rúbia, né,
com o projeto. Ela tem um livro chamado Histórias da Princesa Lafiá, que, inclusive, no trabalho dela com... recentemente, elas fizeram uma live juntas, né? Que nesse processo, até mesmo de contar a história da Princesa Lafiá, a Sinara Rúbia encontrou um projeto de mestrado, que é justamente sobre a história de uma comunidade quilombola, na qual ela foi desenvolver esse projeto. Tá? Outra pessoa que é muito importante para se pensar literatura infantil e infanto-juvenil é a Kilsan Oliveira e também a Heloísa... Ai, que horror, esqueci, não é Heloísa Pontes, desculpa. Eu já vejo aqui e respondo. Vamos aproveitar, não vamos perder a oportunidade. São pessoas que têm justamente trabalhado com essa reeducação das relações raciais já na infância, né? Cadê? Heloísa Pires Lima, não é Pontes, a gente vai com o P, Heloísa Pires, né? Então, eu acho de muita relevância a gente buscar, porque essa reflexão sobre o enfrentamento do racismo na educação infantil, ela passa por ter esses instrumentos. Recentemente saiu uma matéria no Jornal da Manhã, da televisão, falando do trabalho das editoras. As editoras, várias editoras negras, como Masa, Malê, Nandiala, etc., Kilsan é com K, tá, Érica? Você perguntou aí. Kilsan Oliveira é uma professora que se dedica muito à educação infantil e que tem bastante material, né, disponível nas redes sociais. São pessoas bastante acessíveis, que valeria muito a pena. E são alguns exemplos, tá, gente? Aqui mesmo no Distrito Federal, obviamente, acho que muita gente conhece, mas nunca é demais lembrar, o excelente trabalho desenvolvido pela Cristiane Sobral, né, a escritora Cristiane Sobral, que também nos ajuda. Inclusive, recentemente, ela editou um livro junto com a filha dela, né, justamente voltadas a esse enfrentamento. Então, mais do que te indicar um curso, é importante reconhecer esses sujeitos, essas sujeitas, principalmente, né, e as obras que já estão disponíveis, né, em editoras que há tempos têm se dedicado ao enfrentamento do racismo na educação infantil. Que maravilha, né? Nós estamos aí já com a hora bem adiantada e eu não quero correr o risco de nós sairmos dessa live sem conversar sobre duas produções suas, né? Na verdade, eu quero falar de 3 ainda, né? 3 produções suas, duas diretas, daí há uma da qual você teve participação, que é a exposição, mas a exposição eu quero deixar mais para o finalzinho. Eu quero falar das suas obras físicas, né? Dos seus 2 livros, O Escritos de Liberdade e O Imprensa Negra no Brasil do século XIX. Mas eu quero falar deles separadamente, né? Deixa eu só mostrar aqui. Sair da frente, porque eu não sou mais importante do que os livros nesse momento. Então, né, o Imprensa Negra no Brasil do século XIX. Né? O que é o Imprensa Negra? Qual o enfoque dessa sua obra? Eu, óbvio, já dei uma grande olhada nele, né? Ainda só tive como adquirir o livro esses dias, né, ter acesso ao livro esses dias, não deu tempo ler, óbvio. Né, mas eu já dei uma folheada, e aí, assim, mas fala pra gente desse livro. É um livro que eu tenho certeza que vai ajudar muito os nossos historiadores da Secretaria de Educação, nossos colegas, no desenvolvimento dessa política de combate ao racismo, né,
a aula de História como Política do Combate ao Racismo. Tenho certeza que esses seus livros vão nos ajudar muito, mas vamos falar primeiro do Imprensa Negra. Imprensa Negra no Brasil do século XIX. Esse livro é resultado de um choque que eu tive quando eu ainda estava na graduação em jornalismo. Como a maioria de todo mundo que estudou até os anos 80, 90, eu cheguei na universidade com algumas verdades inquestionáveis. A população negra até 1888 seria escravizada. Os escravizados não sabiam ler e, no Brasil, não havia racismo. Eram 3 coisas que se falava muito, que eram naturalizadas. Quando eu cheguei na faculdade, então, eu tomei contato com um jornal chamado O Mulato ou Homem de Cor, que teria sido escrito em 1833. Esse jornal, ele reivindicava o respeito à cidadania de homens negros, livres, que tinham plena certeza de que eram cidadãos e queriam ser respeitados por seus talentos e virtudes e não discriminados por conta do tom da sua pele. Aquela documentação me deixou sem entender. Eu falei, gente, peraí, mas como assim? 1833, mais de 50 anos antes do fim da abolição, antes da abolição acontecer? Não, mas peraí, e não é só ler. Essas pessoas estavam produzindo um jornal. Que história é essa? Abriu uma porta, né? Não demorou muito, eu fui encontrar um trabalho que dizia que, já no início do século XIX, né, o Brasil respondia pela maior população de gente negra livre e liberta das Américas. Isso eu encontrei num trabalho de uma historiadora chamada Hebe Matos. Falei, peraí, eu não sei nada disso, como assim? A maior população, eu adoro Machado de Assis, peraí, gente. Então, eu adoro Machado de Assis, mas de fato, Machado de Assis não era escravo, e ele, até onde eu já entendi, ele também era uma pessoa negra, né? Chamam ele de mulato. Eu falei, peraí, tem alguma coisa que está faltando nisso que eu preciso entender. Para minha surpresa, logo, não demorou muito, eu tive conhecimento que outros jornais como esse teriam existido no século XIX. Resumo da ópera, eu encontrei um jornal chamado O Homem, Realidade Constitucional ou Dissolução Social, editado em Recife, em 1876, outro jornal chamado A Pátria, Órgão dos Homens de Cor, lançado em 1889 em São Paulo. Em seguida, teria tido início a publicação de um outro jornal chamado O Exemplo, em Porto Alegre, em 1892, e, fechando o século XIX, um outro jornal chamado O Progresso, publicado em 1899, também na cidade de São Paulo. Todos esses jornais tinham em comum o seguinte: a denúncia do que eles chamavam de preconceito de cor no Brasil, algo que afetaria os projetos de liberdade de gente nascida livre e também de pessoas que acessavam a liberdade ao longo da vida, os chamados libertos. Mas, majoritariamente, isso eram jornais produzidos por pessoas nascidas livres, né? Pessoas negras e livres, ainda em período de escravidão. E falando que havia racismo, que o racismo era algo que era muito grave, que inclusive, se aprofundava ao passo em que as promessas de cidadania universal eram conquistadas, a exemplo do que foi o fim da escravidão em 88 e a proclamação da República em 1889. Esses jornais, então, me permitiram ter um acesso a esse cotidiano de pessoas negras livres, que era muito caro.
que era negada, a gente não tinha essa informação, e pensar que essas pessoas falavam do que elas entendiam sobre o Brasil a partir dos seus locais de existência. Hoje a gente fala muito em lugar de fala, né? Tem essa categoria. Eu cheguei no movimento negro num momento em que uma expressão bastante bonita que se utilizava era o axé de fala, né? Esse repertório que mobiliza as pessoas, mas, enfim, esses locais de existência em que vozes eram construídas, isso tudo era possível de acessar por meio desses jornais. Então, esse primeiro livro foi justamente para pensar sobre essas trajetórias. E é interessante que, até a publicação desse livro, as pessoas achavam que a emergência de jornais com essas características ela teria acontecido no século XX, iniciado em São Paulo, como decorrência da influência de imigrantes italianos numa comunidade negra residual ali no estado de São Paulo, né? O que essa pesquisa mostra é que a história do racismo, né, o lugar do racismo estruturando o cotidiano, ela antecede, e a reação, né, as lutas negras pela cidadania, elas não foram dependentes da imitação, né, de grupos europeus politicamente mais organizados do que esses grupos nacionais. Então, esse primeiro livro, ele fala sobre isso, né? E nesse contexto todo fica evidente o quanto que os projetos de educação são recorrentes na maioria de todas essas experiências. Dizer que a gente poderia fazer um curso inteiro, né, na biblioteca sobre essas questões, né, mas, assim, a gente sabe da sua demanda, né, da sua vida, né. Escritos de liberdade, literatos negros, racismo e cidadania no Brasil oitocentista. Eu fazendo aquilo que eu disse no início da live, né, especulando sobre sua vida e sua produção, vi que suas pesquisas elas são muito voltadas, né, para o período do pós-abolição, logo ali final do século XIX, início do século XX, né? Então, o que são os escritos de liberdade, né? Eu dei uma folhada aqui, são vários, você trata de alguns escritores daquele período, né? E escritores que muitas vezes nós não trabalhamos, não dialogamos com eles no dia a dia das nossas escolas, no dia a dia das nossas, com os nossos educandos, né? Então, fala um pouco de escritos de liberdade para nós. Bom, eu disse que o primeiro livro foi sobre a descoberta das experiências negras na liberdade, ainda durante a escravidão, né? Uhum. E quanto mais eu pesquisava e pesquiso sobre isso, mais eu fico chocada com um engessamento que a gente tem, né? Numa história em que a gente inscreve a presença negra no lugar do escravo, é difícil a gente enxergar e até colocar no chão da história pessoas negras que não são compatíveis com esses lugares. E aí, por exemplo, nas oficinas que eu já fiz, era muito comum eu perguntar, bom, vou te dar uma informação. No Brasil, a maioria da população negra já era livre 15 anos antes do fim da escravidão. O que você sabe sobre isso? E o pessoal fala, nada. Eu não sei nada. Eu falo, olha que você sabe. O problema é que a gente não consegue acionar até os repertórios que a gente já tem. Aí eu perguntava, você já ouviu falar de um homem chamado Machado de Assis? Lima Barreto? Cruz de Souza? Aí as pessoas, isso a gente só fica com os homens, porque os homens ainda são lembrados. Falar em Maria Firmina dos Reis há bem pouco tempo talvez ainda hoje, a gente ainda tenha muito trabalho para fazer, né? Aí as pessoas falam, sim, conheço. Então, essas são pessoas negras, livres e letradas
que atuaram em espaços dessa cultura e da política muito reconhecidos, né? E aí as pessoas, então, peraí. O fato é que, se no primeiro livro eu me dediquei aos produtos dessa inteligência negra no século XIX, ou seja, os jornais da imprensa negra, nessa segunda pesquisa, eu tinha o interesse de apresentar uma variedade de perfis de sujeitos, a princípio, né? Homens, negros, livres, letrados e atuantes ali na segunda metade do século XIX, nesse universo da cultura e da política, né? Ao fazer essa proposta, eu não imaginava que eu estava lidando com uma outra limitação minha, né? Que era a não perceber que sujeitos que estão dividindo o mesmo tempo, um espaço bastante reduzido e fazendo as mesmas coisas, essas pessoas poderiam, obviamente, se conhecer, se influenciar direto ou indiretamente. E ao longo da pesquisa, o que eu percebi foi que, ainda que eu tenha escolhido a maioria dos sujeitos aleatoriamente, os recortes que eu fiz me levaram, então, a perceber que essas pessoas se conheciam e que elas dividiam os espaços dos jornais, elas dividiam mesas de conversa, espaços de afeto, projetos individuais e coletivos que envolvia justamente esse espaço, né? E aí, eu escolhi 7 indivíduos para orientar a minha pesquisa, que foram, em termos de idade, tá? Do mais velho ao mais novo. Luiz Gama, nascido em 1830, agora eu não vou lembrar a data de nascimento de todo mundo, mas eu sei a sequência. Luiz Gama, Machado de Assis, Ferreira de Menezes, José Ferreira de Menezes, um outro chamado José do Patrocínio, José do Patrocínio, que acho que muita gente já conhece, né? Que é isso, vai intercalando gente que as pessoas conhecem e que ninguém nunca ouviu falar. José do Patrocínio, Inácio de Araújo Lima, Arthur Carlos e Teófilo Dias de Castro. Esses sujeitos atuaram, todos eles, não só em defesa dos seus projetos individuais, mas todos eles estiveram, de alguma maneira, envolvidos nas lutas abolicionistas, o que me permitiu, inclusive, contar capítulos da história dos abolicionismos negros, de uma luta contra a escravidão que não estava dissociada da luta contra o preconceito de cor e ódio de raça. Porque qual era um dos grandes problemas da escravidão ali na segunda metade do século XIX? Ela não atingia a maioria da população negra, mas ela naturalizava o desrespeito à cidadania de todos aqueles que não eram escravizados. E naturalizava também essa demora em se resolver esse problema e, portanto, incorporar esse contingente dos ainda escravizados nessa categoria de cidadão brasileiro, né? A escravidão, ela amparava o racismo e o racismo amparava a escravidão. E isso, quem era vítima, né? Quem era lesado, era justamente essa população negra, livre, liberta e escravizada. E esses sujeitos, então, eles verbalizavam isso com uma certa frequência, né? E aí, então, nesse segundo livro, o foco é nas pessoas. Para o bem e para o mal, eu começo com 7, mas eu não tenho dimensão de quantas pessoas negras, livres e libertas foram aparecendo ao longo do caminho, né? De modo que o que eu faço ainda hoje, em termos de pesquisa, é desdobramento
disso que eu comecei na tese. E Lucimar acabou de fazer um comentário, ou seja, já havia uma rede de negros construída no século XIX, todos abolicionistas e antirracistas. A gente pode falar que existe, sim, uma rede negra abolicionista e antirracista, porque esses sujeitos, em vários momentos de suas vidas, demonstraram que tinham plena consciência de que havia interdições organizadas por esse racismo. Por exemplo, a juíza emitiu uma sentença que, inclusive, agravou a pena de um homem negro nesse mês passado, né, em que ela atribui ao quê? A raça dele. Não sei da vida social dele, mas a raça dele certamente tem a ver com isso. Ela disse que não tinha intenção nenhuma de discriminar. Esse mesmo subterfúgio de discriminar racialmente, dizer que não está discriminando, é algo que a gente encontra há muito tempo, atravessando a vida até mesmo de um sujeito como Machado de Assis, né, que foi questionado por ninguém mais, ninguém menos que Silvio Romero, né, entre outros, justamente foi desqualificado, a sua qualidade literária foi posta em questão, associando justamente a sua origem racial, né? Ou seja, essa imagem do Machado de Assis branco não foi a vida que o Machado de Assis, de fato, desfrutou, ou lutou para existir, né? Então, o livro, ele é focado nesses enfrentamentos, né? Nessas histórias vividas por gente negra na liberdade, e histórias que, sistematicamente, são atravessadas por um cotidiano racializado, em que o preconceito de cor, ódio de raça, ou o que nós chamamos hoje de racismo, era uma constante. Vamos falar um pouquinho, que nós já passamos de 1 hora de conversa, né? O tempo passa rápido, né? Da exposição histórico-fotográfica, né? Reintegração de posse, narrativas e experiências negras da vida no DF. Essa exposição, ela foi realizada no segundo semestre de 2019, ela é fruto de um projeto de iniciação científica e extensão que eu coordenei a partir do Departamento de História, e que envolveu estudantes, né, da graduação e da pós-graduação, né, e, ao mesmo tempo, profissionais também negros da área de produção cultural, comunicação, design gráfico, e arquitetura, né, que estavam ali, que se interessaram pela proposta e que enfrentaram o desafio de colocar isso na rua. Porque existe a gente mesmo falou, Planaltina é uma cidade majoritariamente negra, né, mas quais são as histórias da população negra que nós conseguimos trabalhar em sala de aula? Né? Essas memórias familiares, essas trajetórias, esses fluxos, né, de pessoas que, tudo bem, tem gente que nasceu aqui, mas também você tem uma grande parcela de pessoas vindas de Goiás, obviamente, de Minas, da Bahia, do Ceará, do Pernambuco, da região norte, da região sul, enfim, que compõem o Distrito Federal, do Maranhão. A gente tem uma comunidade maranhense aí em Planaltina, que tem uma radiola bem interessante, mas, enfim, resta, ainda é preciso trabalhar isso internamente, porque quando se fala em história do DF, a tendência é Juscelino, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, essas figuras masculinas brancas da elite, né? E a presença negra, ela se limita muito à figura anônima dos trabalhadores da construção civil no momento da edificação dos monumentos que dão a identidade a Brasília. Pouco importa, então, saber quem foram essas pessoas, quais são as trajetórias anteriores dessas pessoas, muito menos evidenciar o quanto que
esses sujeitos negros que chegaram aqui, ou que já estavam aqui, ali na metade do século XX, os desdobramentos dessas vidas nas gerações futuras, né, que chegam ao presente, né? E a exposição justamente buscava desnaturalizar esse lugar fixo e a pensar o Distrito Federal justamente como um território que é expressão desse pós-abolição. Esse pós-abolição brasileiro que tinha como projeto criar uma nação, né, da perspectiva das elites, né, se ter uma nação que já no século XXI seria fenotipicamente branca, né, em que esse registro da população negra fosse só uma página já superada da história, né? O fato é que o Distrito Federal, assim como a cidade de Goiânia, assim como a cidade de Belo Horizonte, como demonstrado por uma historiadora chamada Josimeire Alves, para o caso de Belo Horizonte, ele é um lugar que mostra a força da permanência da população negra no Brasil. E é, então, importante que a gente pense o Distrito Federal não no âmbito de uma história regional, circunscrita em si, mas justamente esse tal caldeirão que seria visto como a expressão da mestiçagem, que não há discriminação racial, enfim, que é o mito da democracia racial, que sim, essa intensa confluência de grupos de todo o Brasil resulta uma experiência marcadamente brasileira e, portanto, atravessada por racismo e exclusão racial. Não é à toa que, ao passo que regiões como Asa Norte, Asa Sul, Lago Norte, Lago Sul, a presença negra não passe de 25%, em regiões como Planaltina, Itapuã, Paranoá, estrutural, essa presença ultrapasse os 70%, né? Então, é preciso, então, que a gente leia historicamente essas movimentações de pessoas que, mais do que sobreviver a violências, elas tornaram esse espaço possível. Um espaço que nós temos certeza. Se a gente olha a intensidade cultural, não é por acaso, por exemplo, que o Distrito Federal é uma referência no rap nacional, e que Planaltina seja um desses polos, né? Com grupos conhecidos nacionalmente. E as questões que essas pessoas estão discutindo, não por acaso, não se desviam da reflexão sobre racismo. A gente tem o GOG, tem o Guindarte, enfim, a gente tem uma série de expressões, Vera Verônica, né? Enfim, a gente tem muitos, são muitos. É difícil a gente enumerar, eu estou sendo injusta, podem brigar comigo, que eu não vou falar todo mundo. Mas, enfim, é isso, a gente precisa colocar, isso que eu falei, de colocar no chão da história sujeitos que parecem que não podem pisar, é isso. Nós, população do Distrito Federal, na nossa diversidade, nós não conseguimos ser vistos no primeiro plano dessa pintura que se faz sobre Brasília, porque majoritariamente as imagens que são colocadas são ou de monumentos em que a presença humana não é vista, ou essa presença humana ela é de homens brancos de elite. E nós precisamos desnaturalizar e reivindicar esses nossos lugares. Isso é fundamental para a gente trabalhar com letramento histórico, né, com autoestima dos nossos estudantes, né, para que a gente entenda que estar no Distrito Federal é resultado de uma agência histórica nossa e dos nossos antepassados, né? Ana, é uma delícia conversar com você, mas nós já estamos aí 1h10. Sabemos também do seu tempo, né? Queremos muito agradecer a presença sua, né, nessa tarde, a companhia das pessoas que ficaram conosco. Eu queria que você fizesse aí a sua mensagem final para nós, mas dissessem para as pessoas que querem adquirir os seus livros, como elas fazem para adquirir seus livros, né, onde elas podem encontrar, para que a gente possa
fazer as suas obras, a sua literatura, o seu pensamento, né, transitar na nossa cidade, no Distrito Federal. E Bom, deixa aí sua mensagem final para a gente. Tá. Eu queria agradecer aqui ao professor Alexandre Magno, parceiro de longas datas, que acolheu, agora ele está aí realizando o doutorado dele na História, na UNB, mas que tem acolhido juntamente com outros professores, professora Lúcia Pedrosa, professora Thaís Rocha, que tem acolhido os nossos estudantes nesse projeto do Centrinho, professora Suzana Amélia, também companheira de longa data. Eu queria dizer o seguinte, em relação aos livros, para o pessoal aqui do Distrito Federal, a gente pode... em especial de Planaltina, tá, gente? Planaltina consegue pegar lá em casa o livro. Érica já pegou, tem outras, você também já pegou, outras pessoas, Thaís, enfim. A turma de Planaltina consegue, é só entrar em contato comigo pelo Instagram, né? Ana Flávia Ist. Mas, enfim, faz esse correio na Go aí, entre em contato, que dá para eu vendo, inclusive, com preço de capa, né? A gente consegue. Em outros lugares do DF, a gente teria que arranjar um jeito de se encontrar, né? Um lugar estratégico, mas nada que seja difícil. Além disso, é possível adquirir os livros nessas livrarias grandes, que eu não vou falar o nome, tá? Tá lá disponível, porque, inclusive, isso afeta a vida das pequenas livrarias. Na Universidade de Brasília, a Livraria do Chico tem o livro, então, quando voltar a esse mundo em que as pessoas transitem com mais tranquilidade pelas ruas, na Livraria do Chico tem, tá? E, enfim, a gente, e logo mais vai também estar disponível para consulta na biblioteca setorial, na biblioteca comunitária, e em outras bibliotecas que solicitarem. A gente também consegue trabalhar com doação, né? A gente negocia com a editora, tá? E é isso. Em relação a eu agradeço muito essa oportunidade, e como a gente já tinha até mencionado, a exposição a equipe da exposição tem todo o interesse, né, de remontar. A gente até já fez isso na Assembleia Legislativa, uma versão mais reduzida, que ela é itinerante, né, ela tem um formato itinerante, que pode visitar a biblioteca, outras bibliotecas, né, outros espaços escolares, a gente está aberto a isso, tá? Enfim, é uma experiência que, inclusive, permite que a gente vá ampliando o repertório dessa exposição. Então, eu só ressalto mais uma vez isso e agradeço infinitamente pela oportunidade de compartilhar um pouquinho dessa história, dessa historiadora preta, planaltinense, pagodeira, que nem eu tenho muito orgulho de dizer. Que bom, Ana Flávia, olha, muito obrigada pela sua presença, a gente agradece muito, né, foi uma hora de muito aprendizado, né, foi muito bom, muitíssimo obrigada, a gente agradece a todos, lembrando, né, a semana que vem é a semana de aniversário da nossa cidade, de Planaltina, então a biblioteca, o projeto Vozes da Biblioteca, vai fazer live todos os dias, vamos conversar com alguns dos nossos escritores, né, com algumas pessoas da nossa cultura popular e também com pessoas da academia, né, que são moradoras de Planaltina. No mês de agosto, nós restringimos, né, na verdade, nós exclusivamos, né, falamos que só conversaríamos aqui no projeto Vozes da Biblioteca com pessoas de Planaltina, no mês de agosto inteiro. Então, e olha que não coube todos, infelizmente, não couberam todas as pessoas de Planaltina que produzem, que tem algo a mostrar, tem muito a mostrar, mas a gente com certeza vai, o projeto continua pós-agosto, a gente pretende que o projeto Vozes da Biblioteca seja cada vez mais amplo, para que a gente possa dar espaço e voz a todas as pessoas da nossa cidade.
né? Muitíssimo obrigada. Então, para quem não conseguiu assistir todo, né, fica gravado no Facebook da biblioteca, assista, compartilhe, nos ajude a chegar ao máximo de pessoas possíveis. Muitíssimo obrigada, boa tarde e até a próxima. Tchau, gente. Obrigada.